Olá, amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre de Um Robô News. Fique conosco no nome do Senhor Jesus Cristo até o final deste conteúdo com fonte Gazeta do Povo. Hoje, dia 1º de agosto do ano de 2026. Vamos lá! Então, realmente é uma piada isso que está acontecendo em São Paulo. Realmente uma grande piada. Amigo Paulo Briguet, nós vamos levar, é claro, esses e outros assuntos para São Paulo com o Lucas Sabo, porque temos entrevistado por aí, né, meu amigo? Pois é, Guilherme Oliveira, o Café com a Gazeta do Povo. Tenho o prazer de receber o jornalista e economista e agora pré-candidato a deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa, Carlo Cauti. Tudo bem, Cauti? Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Lucas. Bom dia ao nosso público. É um prazer estar com vocês aqui na Gazeta hoje de manhã. Cauti, conversávamos sobre essa corrida ao Senado no nosso estado. Nós vamos colocar até a pesquisa aqui na tela para quem nos acompanha poder ver o cenário da Genial Quest. Já colocamos toda a metodologia aqui também, como pede o Tribunal Superior Eleitoral. Olha lá, colocaram até o Pablo Marçal, que a Justiça já reforçou, ele está inelegível, mas dá uma olhada. Lembrando que são 2 vagas. Nós temos Marina Silva, da Rede, com 14, Simone Tebet com 12, o Marçal, que não deve ser candidato em terceiro, com 9, o Derrite com 7, André do Prado com 5, atual presidente da Assembleia Legislativa, Paulinho da Força com 4, Salles com 4, Robson Tuma, do Republicanos, cacique antigo ali com 3, José Aníbal também ali do Ninho Tucano, PSDB, apenas 1, branco nulo, nem sequer vão sair de casa para votar 20%, indecisos 21, bastante coisa. Nós temos um segundo cenário, ainda falando do Senado aqui em São Paulo. Olha lá, aí enxuga alguns nomes, sobra a Marina com 14, Tebet com 11, Marçal com 9, Derrite com 8, André do Prado 5, Salles 5, Paulinho da Força 4, Robson Tuma 3, branco nulo não vai votar 20, indecisos 21. Cauti, a gente conversava um pouco antes de você chegar que toda essa... Acho que a certeza que nós temos de uma quase garantida reeleição do governador Tarcísio, o ambiente é bem mais turbulento na questão ao Senado. Ao Senado está quase todo mundo ali dentro de uma margem de erro. Claro, a gente tem sempre um olho atento às pesquisas, tem interesses, quem contrata por trás, uma série de coisas, mas temos 2 vagas. Hoje, dos 3 senadores por São Paulo, 2 são de esquerda. Queria saber de você, o que você acha dessa corrida aqui para São Paulo? Bom, 2 são de esquerda e não são sequer de São Paulo, né? Uma é do Acre e a outra do Mato Grosso do Sul. Senadora e ex-ministra a Simone Tebet e também a Marina Silva. Nenhuma das duas se elegeria nem a síndica de prédio nos seus estados de origem. Por quê? Porque todo mundo as conhece e, portanto, nunca mais votariam nas duas. Por isso, elas foram jogadas de paraquedas aqui em São Paulo, onde, na capital, existe um núcleo duro de esquerda ou de extrema esquerda, que é a turma da USP, a turma de Pinheiros, da Vila Madalena, a esquerda caviar, né, os radicais chiques que acabam escolhendo esse tipo de candidatos. Mas são uma minoria, porque de Jundiaí até o Mato Grosso do Sul é uma fortaleza conservadora. São Paulo é um estado de direita e já demonstrou isso em várias outras eleições. Tirando esses balões de ensaio que estamos vendo essas pesquisas, francamente, que beiram um pouco o ridículo, porque colocar Pablo Marçal, que está tecnicamente incandidatável, né? Não pode ser inelegível, aliás. Tá claro isso. Tá óbvio. E nem ele nunca manifestou seu interesse para Senado. É óbvio que enfiaram o nome dele lá para colocar uma turbulência para dividir o voto da direita, que na verdade é muito mais compacto do que aparece nessa pesquisa. Paulinho da Força, assim, eu até pergunto, amigos da Quest, mas o Paulinho da Força, que foi o cara que passou vexame com o caso da anistia, o relator da anistia,
anistia. Fala, cadê o texto da anistia? Ah, não tem. Ah, esqueci. Ah, não sei. Passou uma vergonha infinita por meses sobre isso. E se o Paulinho da Força for fazer algum comício aqui em São Paulo, seria submergido por vaias. E eles botam Paulinho da Força como possível candidato. Francamente, é algo que dá vontade de rir, né, na cara de quem fez essa pesquisa e quem pagou por um troço desse, né? Então, é óbvio que a gente tem que se basear no quê? Nos dados das eleições passadas. Como foram as eleições em 22, mas ainda mais em 18, onde elegemos 2 senadores. Tivemos o Major Olímpio, né, o falecido Major Olímpio, e a Mara Gabrilli, que foram eleitos, mais ou menos cada um com 9, 10 milhões de votos. Ou seja, temos de 44 milhões de paulistas, mais ou menos metade votou para a direita. Essas pessoas, quem votou no Major Olímpio, quem votou na Mara Gabrilli, que era do PSDB, ou seja, a então direita autorizada contra o PT, não vai votar na Marina Silva, não vai votar na Simone Tebet. Quem votou no Major Olímpio não vai votar em quem passa a mão na cabeça de bandido, quem diz que bandido é como um coitadinho que vai lá comprar uma cervejinha quando rouba celular. Quem votou, né, em alguém contra o PT não vai votar numa ex-ministra do Lula, que inclusive deixou um desastre fiscal no Brasil com contas públicas em frangalhos. Então, esses votos vão continuar compactos, como continuaram nas eleições de 22, elegeram o astronauta Marcos Pontes, também não brilhou por performance, né, por desempenho, mas era de direita, e vão voltar a votar também na direita nessa eleição. Agora, a única coisa que me deixa um pouco perplexo é se esses votos vão se dividir em 3, ou seja, Derrite, Salles e André do Prado, e eventualmente isso poderia garantir uma vaga para a esquerda, mas que as duas da esquerda sejam eleitas em São Paulo, isso não existe por uma questão numérica, porque a esquerda também vai ter que dividir seus votos nas 2 candidatas, né? Ou 3, vamos ver se vai ter um terceiro candidato da extrema esquerda também. Então, muito difícil esse cenário, mas com certeza nem Pablo Marçal e nem Paulinho da Força serão candidatos nessa eleição, porque eles ou não podem por lei, ou sequer se elegeriam a qualquer cargo até menor. E lembrando, Cauti, que em 2018, o então candidato ao Senado, o Major Olímpio do PSL, um dos principais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve mais de 9 milhões de votos, foi um comandante aqui de um batalhão da Polícia Militar no estado de São Paulo, ou seja, esse voto ali da segurança pública, como o Cauti falou, de quem não aguenta mais ser assaltado em São Paulo, duvido muito que vá para a esquerda. Em relação ao Pablo Marçal, tomei até o cuidado, ele está afiliado à União Brasil. Nós já tivemos o diretório aqui se manifestando do próprio União Brasil, lançando seus candidatos e não colocou o próprio Pablo Marçal como candidato ao Senado. Como você falou, acho que a pesquisa está pesando um pouquinho a mão para dividir os votos da direita. Vamos fazer o seguinte, vou levar a Guilherme Oliveira, porque ele também tem pergunta ao Cauti, temos também Paulo Briguet, mais pesquisas para mostrar. Guilherme Oliveira. Valeu, meu amigo Lucas Saba, grande abraço para o Carlos Cauti. Vou perguntar para o Cauti exatamente o que a gente trouxe no início do programa, meu amigo Saba, a respeito do Alexandre de Moraes, Cauti, entrando nessa situação do vídeo feito por IA, do Jair Bolsonaro, dando prazo de 48 horas para explicações. Como é que você imagina que será daqui até o final das eleições a participação, especialmente do Moraes, em tudo isso que gira em torno da família Bolsonaro, Cauti? Ótimo ponto, ótima pergunta, inclusive se é muito ligada a essa questão do Senado aqui em São Paulo, porque para o Senado serão eleitos, especialmente aqui na região sul e sudeste, senadores que terão como única pauta parar o Supremo Tribunal Federal, parar Alexandre de Moraes nesses abusos evidentes que ele está cometendo, que ele cometeu e continua cometendo. Então, dificilmente Simone Tebet ou Marina Silva terão vontade ou coragem ou disposição de dizer sim, eu estou disposta a votar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Isso vai pesar muito nas eleições para o Senado, com certeza. Agora, respondendo à sua pergunta, bom, esta decisão do ministro Alexandre de Moraes demonstra, transpare uma coisa, um sentimento bem claro. O medo. Estão morrendo de medo que Jair Bolsonaro apareça nas eleições de 2026, até mesmo como avatar, até mesmo como inteligência artificial. Eles estão querendo enterrar a imagem de Bolsonaro, pai, porque eles sabem que onde o Bolsonaro for, mesmo com um cartaz de papelão, ele vai juntar multidões. Ele vai juntar milhões de votos e as pessoas vão se lembrar do papel fundamental que Bolsonaro teve
E tem ainda hoje, para a direita brasileira, de tirar a direita brasileira do esconderijo, né, envergonhado onde ela ficou por décadas e mostrar que o Brasil é sim um país que não tolera o crime, que quer menos Estado na economia, que quer menos impostos, que quer tirar a burocracia do cangote do empresário e quer prosperar, né? Então Bolsonaro teve um papel fundamental, um papel histórico fundamental na última década para ressuscitar uma direita que na verdade sempre existiu no Brasil, mas sempre foi muito envergonhada. E ainda hoje é o maior líder carismático da política brasileira, e é por isso que Alexandre de Moraes está morrendo de medo, né, de até mesmo uma projeção de inteligência artificial durante uma convenção do Partido Liberal. Então, eu imagino que se o Partido Liberal, se o Flávio Bolsonaro continuarem mostrando as imagens do Jair Bolsonaro, os vídeos dele do passado, seus discursos feitos no passado, seus momentos mais altos, com certeza vão conquistar mais votos e vão deixar o Alexandre de Moraes e boa parte do Supremo histéricos e cada vez mais com medo, e vai mostrar esse terror que muita gente lá em Brasília tem ainda da figura do presidente Jair Bolsonaro. Carlos, bom dia. Aqui Paulo Briguet, colunista da Gazeta. Você é economista, né? Então eu queria te fazer uma pergunta sobre economia. Como é que você vê as perspectivas da economia brasileira? Você acabou de citar a Simone Tebet, que foi ministra do Planejamento e, portanto, responsável pelas estatais, né? Nós tivemos um desempenho desastroso das estatais no governo Lula. Qual é a perspectiva da economia brasileira para 2027, depois desse cenário de terra arrasada do governo Lula 3? Bom dia, Paulo. Obrigado pela pergunta. Eu vou usar a frase de um apoiador do Lula, ou seja, o Armínio Fraga, que em 22 apoiou a eleição do Lula, ex-presidente do Banco Central, que apoiou a eleição do Lula em 22. O cenário é catastrófico. Entrevista dele alguns dias atrás para, se não me engano, na revista Veja. Eu vou fazer minhas as palavras do Armínio Fraga para não parecer muito de parte, né? O cenário é catastrófico. Temos uma dívida pública que subiu quase 13 pontos percentuais de 2023 até hoje e continua indo em direção de 100% do PIB. O Brasil é o segundo país do G20 com o pior cenário fiscal, só perde para a China. Temos uma inflação, e aí sim a culpa é também da Tebet, que está constantemente acima do teto da meta, está estourando o teto da meta da inflação, ou seja, o governo, o Conselho Monetário Nacional, do qual o Tebet faz parte, junto com o presidente do Banco Central e com o ministro da Fazenda, o Conselho Monetário Nacional decidiu uma meta de inflação. A despolítica fiscal do governo levou a um estouro constante dessa meta. Sequer respeitaram os limites que eles mesmos se deram. Então, dívida pública fora de controle, inflação fora de controle, e arcabouço fiscal, que é uma peça de ficção, nunca foi respeitado de facto, porque o governo colocou fora do arcabouço centenas de bilhões de reais de gastos, autorizado pelo STF para não ter crime de responsabilidade fiscal. Temos uma população brasileira super endividada, 80% dos brasileiros estão endividados e metade disso está inadimplente. Temos uma pandemia de bets que o governo autorizou e permitiu que dilagasse, né, porque isso aconteceu no começo do governo Lula. Então, temos uma produção industrial que sofre a cada trimestre, empresas que estão fugindo para o Paraguai em busca de um alívio fiscal, uma carga tributária que não para de aumentar. O governo Lula, a cada 3 dias, inventou um imposto novo e, basicamente, o Brasil está perdendo competitividade cada vez mais. Até para os argentinos, o Brasil está barato. Temos uma invasão positiva dessa vez de turistas argentinos, porque até para eles o Brasil ficou barato. Então, esse é o cenário que temos. Então, estamos indo a largos passos em direção de uma crise fiscal virulenta. Basicamente, hoje estamos num cenário como 2013, 2014, né, de uma a um, onde a economia ainda estava mais ou menos com números ainda positivos, mas a catástrofe veio em 15 e 16. Então, esse é o cenário de hoje e estamos vendo o Tesouro Nacional com sérios problemas para refinanciar a dívida pública, colocar papéis no mercado, porque o mercado não quer comprar a dívida pública nessas condições. Querem juros mais altos, porque o medo de um possível calote ou de uma inflação galopante no Brasil começa a ser forte no mercado financeiro. Então,
o cenário de terra arrasada, e a Simone Tebet é uma das principais responsáveis desse desastre. Ela que comandou o IBGE, na mão agora do Márcio Postman, porque dependia do ministério dela. Ela que mandava nas estatais, que tem rombo recorde, né? Até os Correios. Conseguiram quebrar os Correios, que são monopolistas, gente. Na época da Amazon, da Shine, da Temu, deveriam fazer bilhões de reais, estão quebrados. Então, esse é o tamanho do desgoverno e da incompetência da turma do PT, e agora vem para São Paulo querer se eleger. Boa sorte, porque acho que os paulistas não são tão tontos assim, né? Cauti, vamos ver junto, então, junto com o Briguet, Guilherme Oliveira e a nossa audiência, mostramos uma pesquisa da Genial Quest, agora temos da Atlas Intel, falando de presidência da República. 2 cenários estimulados e depois um segundo potencial segundo turno. Olha lá, fonte Atlas Intel. Então nós temos mais de 5 mil entrevistados, uma margem de erro de apenas 1 ponto percentual, nível de confiança 25, período da amostra de 22 a 27. Vamos lá. Esse é o primeiro, Lula com uma margem de vantagem em relação ao segundo, 9%, Lula tem quase 45%, contra quase 36% do Flávio. Aí nós temos Renan Santos com quase 8%, Caiado com 3%, Zema com 2,8%, Samara Martins da UP 2,1%, Augusto Cury 1,6%, Cabo Daciolo 0,1%, Hertz Dias, do PSDU, 0,1%, Rui Costa Pimenta, do PCO, 0%, Edmilson Costa, 0%, Branco Nulo, 0,6%, não sabe, 1%. Nós temos um segundo cenário estimulado, em que o entrevistador coloca ali a lista e a pessoa fala. Nós temos Lula com 47,4%, Flávio Bolsonaro, 37%, Renan Santos com quase 8%, Caiado com 3,3%, Zema ali com praticamente 3%, Branco Nulo 1,2%, não sabe 0,4%. Agora o segundo turno que possivelmente vem se desenhando, segundo os institutos de pesquisa, Lula liderando com 49,2%, seguido por Flávio 42,9%, Branco Nulo não sabe, quase 8%. Cauti, nós temos percebido em relação às pesquisas, independente do instituto, que a gente pode ver 2 fenômenos. Num eventual segundo turno entre Lula e Flávio, é que ali acabou juntando tudo, mas o número das pessoas que não sabem é baixíssimo. É cerca de 1%, ou seja, me parece que o brasileiro, se tiver que escolher entre aquela dicotomia ou é esse ou aquele, já fez a sua escolha. Esse é um cenário que eu queria que você analisasse. O segundo é, você acha provável Renan Santos, do Missão, um jovem que nunca disputou cargo algum, que não tem uma formação acadêmica, ficar na frente de 2 governadores, um deles que governou o segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais? Ótimos pontos, Lucas. Primeiramente, questão do Renan Santos. O Renan, ele é um fenômeno das redes sociais. O Renan, ele fala para as redes. Eu já tive o prazer de entrevistá-lo, assim como entrevistei o Zema, o Caiado, e o Renan é, com certeza, o melhor comunicador dos 3. O Renan fala para o público jovem, fala rápido, falas curtas, ótimos cortes, aprendeu também da escola do Pablo Marçal. E o resultado é isso, né? Numa campanha que cada vez mais é nas redes sociais, o Renan Santos sabe jogar esse jogo. Agora, os candidatos com maior chance de governar o Brasil bem são, obviamente, Romeu Zema, que demonstrou isso em Minas Gerais, tirou Minas Gerais de um desastre que estava, não pagava sequer os salários dos funcionários públicos em dia e colocou Minas nos trilhos da prosperidade, tanto que foi eleito no primeiro turno no seu segundo mandato. Romeu Zema demonstrou que, como pessoa, é íntegra, como gestor é competente e como político também sabe articular, sabe juntar forças diferentes, porque, por exemplo, conseguiu privatizar a estatal lá de Minas Gerais, da água de Minas Gerais, mesmo não tendo a maioria lá na Assembleia Legislativa do Estado. Então, com certeza, o Zema seria o melhor gestor para o Brasil. O Caiado também mostrou um ótimo trabalho lá em Goiás, né, com os índices da criminalidade baixíssimos em Goiás, um estado também que está crescendo bastante. Então, 2 ótimos gestores, mas eles não conseguem falar tão bem como o Renan Santos, que é, de novo, um comunicador nato e alguém que sabe usar muito bem as redes sociais. Agora, só um ponto também, queria voltar àquela pesquisa, Lucas, porque a gente pegar a primeira pesquisa, ou seja, a espontânea, e até queria pedir para a produção mostrar de novo, e junta os votos do Flávio, do Zema, do Caiado e do Renan Santos,
dão mais do que 51% juntos. Então, não é possível que na pesquisa estimulada, ou pior disso, no segundo turno, temos o Lula ganhando do Flávio, e o Flávio fica com 48%. Quem vota no Renan Santos, quem vota no Caiado, quem vota no Zema no primeiro turno, não vai votar no Lula no segundo turno. Não existe isso. Então, o cenário mais provável é que a gente tenha, assim, um primeiro turno com a direita dividida, provavelmente o Flávio chegando no segundo turno, caso os números se confirmem, aquilo que a gente está vendo hoje, e no segundo turno a direita compacta contra o Lula, assim como aconteceu no Chile. Então, me parece estranho que se temos um primeiro turno assim, no segundo o Flávio não consegue somar os votos dos outros, mas ainda por cima perde do Lula. É francamente risível. E além disso, só para terminar o raciocínio, vamos pegar as pesquisas de 2022. Julho de 2022, Lula estava com 10, 15 pontos à frente de Jair Bolsonaro. Terminou em outubro de 22 com 0, de distância, ou seja, com 1.800.000 votos de diferença a mais. Então teve um derretimento dos votos do Lula de julho até outubro. Hoje Lula está tecnicamente empatado com Flávio. Se esse é o cenário, se Lula continuar derretendo até outubro, aí temos uma chance do Flávio ganhar até mesmo no primeiro turno, se o voto útil também se concretizar. Então, ainda tem muito chão pela frente, os debates não começaram. Lula tem 81 anos, o risco de uma bidenização do Lula, ou seja, de chegar gagá nos debates, é muito alto e isso poderá impactar o resultado eleitoral. Mas, com certeza, que alguém que venha me dizer que alguém que vota no Zema, no Caiado ou no Renan Santos, no primeiro turno, no segundo turno vai votar pro Lula, aí uma risada você sepultará, né? Por favor. Bom, vamos fazer o seguinte, vou passar a Guilherme Oliveira, porque ele tem mais pergunta para você, Cauti. Valeu, Saba. Cauti, eu queria perguntar exatamente sobre essa divisão da direita. A gente tem visto e comentado aqui no Café a respeito de algumas declarações do Ronaldo Caiado, também do Romeu Zema. Você falou sobre o Renan Santos também, que fala ali para as redes e tem criticado Lula e Bolsonaro, mas eu queria aqui permanecer na questão do Zema e do Caiado sobre o Flávio Bolsonaro. O Caiado, inclusive, na oficialização da candidatura, falou que o Flávio seria um frango de granja e ele um galo de terreiro. Comentamos sobre isso aqui, sobre as possibilidades que o Caiado tinha, por exemplo, de abordar questões referentes à gestão Lula e deixar o Flávio um pouco de lado. Você considera essas críticas normais? Isso faz parte do jogo? Como é que você analisa ali no segundo turno a própria vinda desses candidatos em apoio ao Flávio? Essa será uma união normal, uma situação do jogo político? Como é que você vê essa questão, Cauti? Bom, pois é um ponto interessante, porque as candidaturas do Zema e do Caiado, em alguns casos, foram até estimuladas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, né? O Zema, a gente tem que se lembrar que a sua candidatura foi até incentivada pelo Bolsonaro, que disse, se candidata, vamos ter mais chances, mais opções no cardápio eleitoral para a direita, e depois, no segundo turno, todo mundo junto, como é natural que seja. Então, sim, de novo, tivemos já um precedente muito parecido de uma eleição recente no Chile, onde a direita também se apresentou com vários candidatos e depois, no segundo turno, todo mundo convergeu no mais votado, que foi, né, o Cast, que acabou sendo eleito presidente da República. Então, um cenário chileno é muito provável aqui no Brasil. Agora, o problema durante os debates e durante a campanha, eles não podem perder a mão. Não podem se atacar de forma gratuita, não podem tentar ganhar um voto a mais com golpes baixos, não podem tentar querer lucrar as dificuldades do outro candidato. Por exemplo, o caso do Banco Master com o Flávio Bolsonaro, que até o momento sequer se tornou um processo, né? É apenas um problema político, até o momento, pelo menos, né? Uma investigação, está sendo apurado, etc. Mas não é uma condenação, não é sequer um processo, é uma questão a ser apurada. Alguns candidatos se apressaram a criticar o Flávio, tentando obter uma parte dos votos do Flávio. Não deu certo. O Flávio continuou mantendo, após uma queda temporânea das preferências, depois voltou ao patamar que tinha antes. Então, essa tentativa deu muito errado e pegou mal. Né? Desgastou quem? Os candidatos que atacaram o Flávio nessa situação, né? Nessa conjuntura. Então, os candidatos da direita têm tudo para dar certo, tem tudo para se juntarem no segundo turno e conseguirem ganhar essa eleição, mas eles não podem cometer o erro de se atacarem
de forma, vamos dizer assim, até um pouco mesquinha, né, de forma baixa, para tentar obter mais votos do que o outro, porque isso vai acabar desgostando quem? O eleitorado da direita, que estaria muito disposto a se juntar as forças num nome só no segundo turno e, eventualmente, governar o Brasil juntos para tirar o PT do poder. Então, vamos ver se eles vão ter maturidade até outubro para manter essa elegância política e também se manterem compactos do ponto de vista eleitoral. Cauti, tô achando que você tá muito otimista, viu? Eu acho que vai ser uma carnificina esse primeiro turno, porque assim, a gente já repara, logo depois que teve aquela história do filme do Daniel Vorcaro, que financiou o filme do Bolsonaro, o primeiro a atacar o Flávio ali foi o Zema. Achou que poderia tirar um capital político disso. O Caiado, se nós dermos uma olhada, uma pesquisada no Twitter do Caiado, dos últimos 10 publicações, uma meia dúzia atacando o Flávio. Eu não sei se essas campanhas do Flávio, do Caiado e do próprio Zema identificaram o seguinte, olha, como você falou, o cara que vota no Lula, esse a gente não vai convencer a votar na gente. Então o nosso eleitor tá com o Flávio. Portanto, eu tenho que desgastar. Eu tenho dito aqui, o primeiro debate em TV aberta vai ser na Band dia 16, quando começar a campanha. Eu disse, a audiência tá mandando aqui no chat, podem me cobrar. O Caiado vai perguntar pro Zema por que o Zema aumentou o salário em 300%. O Zema vai perguntar pro Caiado por que ele condecorou metade do STF no Palácio das Esmeraldas. E para fechar, os dois vão perguntar pro Flávio o envolvimento dele com o Vorcaro. Pode ter certeza. Porque o Renan Santos, ele é um franco atirador. Ele vai bater em todo mundo. O Lula já sabe que é ele contra todos. Ele já sabe disso. Então teria que ter uma união dos três. O que eu, particularmente, não acho que vai acontecer. Mas vamos ver. Depois do dia 16, a gente já remarca o Cauti para dia 17 e ver... Será um prazer. o que deu. Gui, eu passo para você chamar Paulo Briguet. Lucas Saba, queria chamar o Briguet, colocar também o Cauti no assunto, também, é claro, o Lucas Saba, para falar, Saba, sobre a questão do vídeo de inteligência artificial feito de Jair Bolsonaro e colocado na convenção do PL, demonstrando ali o apoio ao Flávio Bolsonaro. Isso porque, meus amigos, o Nunes Marques defendeu o uso de IA em campanha, e aí, Briguet, a gente entra naquele assunto. Alexandre de Moraes criando confusão. O Nunes Marques, que é uma interrogação ainda, apesar dessa fala, defendendo até a questão do uso de IA. Aí eu me lembro, Briguet, de um jantar antes do Gilmar Palusa, que o Hugo Mota esteve lá com o Alexandre de Moraes, com o Gilmar Mendes, com a Viviane Bastos. Também nesse jantar ele saiu prometendo um projeto de lei para tentar frear a questão da inteligência artificial nas eleições. Tudo isso para chegar aonde, Briguet? Será que essa confusão que arranjaram para cima do PL, que a gente sabe que não teve nada de ilegal, nada de ilícito, será que vão criar uma cortina nisso tudo para tentar inviabilizar ainda mais essa campanha do Flávio, meu amigo Briguet? Então, é o enigma Nunes Marques. Qual será o comportamento do Cássio Nunes Marques diante dessa situação? É um enigma. A gente não sabe o que ele vai decidir, né? Ele já conversou com essa turma toda aí. Então, fica essa grande dúvida. O que é que o Cássio Nunes Marques vai decidir? E mais, caso ele decida pela liberdade, ou seja, pela utilização da IA, será que o Gilmar Mendes, que é quem manda mesmo no STF, será que o Gilmar Mendes vai concordar com isso? Será que ele não vai... O Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes não vão passar por cima das decisões do presidente do TSE? São enigmas, né, que a gente tem aí nesse processo. O Jair Bolsonaro, ele foi transformado pelo Alexandre de Moraes no homem que não pode existir. O Jair Bolsonaro está proibido de existir. Ele não pode falar com ninguém, ele não pode trocar mensagens, ele não pode participar da rede social,
ele não pode apoiar o filho, candidato a presidente da República, ele não pode falar publicamente, ele está proibido de existir. Ele está proibido de existir pelo Alexandre de Moraes. Inclusive, ele está proibido de existir virtualmente. Então, se a gente criar aqui um avatar do Bolsonaro, né, falar assim, olha, isso pertence à vida real, isso não pertence à vida real, né, isso aqui é um avatar, a gente corre o risco de ser perseguido pelo Alexandre de Moraes. E essa questão, quer dizer, o Moraes deu 48 horas, né, para o Jair Bolsonaro responder se ele autorizou ou não aquela imagem lá de lá. Se o Jair Bolsonaro disser que sim, ele autorizou, ele corre o risco de voltar para Papuda. Se ele disser que não, aí, então, é o Flávio Bolsonaro que supostamente cometeu o crime eleitoral. Vocês percebem? O Moraes ganha, coroa, os inimigos do Moraes perdem. É sempre assim. É sempre assim. Então, não tem... O Bolsonaro está proibido de existir. Essa é a questão. Agora, a outra questão é se o Nunes Marques vai permitir que isso aconteça durante a eleição. Se isso vai continuar acontecendo durante a eleição. Se o Moraes e o Gilmar Mendes vão continuar fazendo o que bem desejam com o processo eleitoral. Essa é a grande pergunta. Para mim, é um enigma. Eu não sei se o Nunes Marques terá coragem de enfrentar isso. Realmente é um enigma, meu amigo Guilherme. Muito bem, meu amigo Paulo Briguet. Antes de levá-la para São Paulo, esse assunto, temos um merchan rapidinho, a gente volta. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. Humildade, ética e confiança. Essa é a LAR, uma cooperativa que trabalha todos os dias para cumprir o seu propósito de cooperar para melhorar a vida das pessoas. Muito bem, meus amigos, vamos levar esse assunto lá para o Saba, para o Caute também. Saba, Caute, olha só, o PT chegou a dizer ontem, pelo menos aqueles que fazem parte ali do alto escalão do partido, que enxergam um TSE mais equilibrado com a presença do Cássio Nunes Marques. Eu não sei se essa é uma boa ou uma má notícia para o PT e para o Brasil, porque se o PT reconhece isso, quer dizer que antes a coisa estava feia mesmo e a gente sabe disso. Mas como é que vocês analisam exatamente essa defesa do Nunes Marques? Dá para confiar que essa será, de fato, uma opinião que vai prosseguir até o final das eleições? Porque a gente sabe muito bem, não existe ainda uma definição específica em relação a IA, então tudo pode acontecer, inclusive o Moraes agindo nesse sentido, até para uma mudança de opinião, de comportamento do Nunes Marques, né, Saba? Pois é, Guilherme Oliveira. Caute, conversávamos isso no começo do programa, é o título, o nosso card.
Eu tenho dito aqui na Gazeta, e enfatizar tanto no Café quanto no Sem Rodeios, de que o Cássio Nunes Marques hoje eu acho que é a maior incógnita no Supremo Tribunal Federal e no TSE. Quando as decisões caem no colo do Moraes, do Flávio Dino, acho que ninguém tem muita surpresa do que vai acontecer. Agora, o Cássio é a nossa maior incógnita e preside o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, talvez na nossa eleição mais importante desde 1988. A questão que fica é, nós temos, ele ainda não decidiu, ele é o relator dessa questão da IA do Bolsonaro na convenção do PL, mas ontem ele deu uma fala afirmando que para ele não há problema algum, contando que se utilize uma IA de qualquer pessoa, seja lá quem for, que não critique a outra. Então se você tiver, por exemplo, um vídeo do Bolsonaro apoiando o Flávio, falando que ele criou o Pix, que ele ajudou na finalização da obra do Rio São Francisco, da transposição, isso não tem problema. Não pode ter uma IA, por exemplo, do Bolsonaro, do Jair, criticando o Lula. Isso não poderia. Esse é o entendimento do presidente Nunes Marques, que disse ontem. Aí o Alexandre de Moraes, não satisfeito, pediu 48 horas para a defesa, ali o advogado, doutor Celso Vilardi, que assina a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, se manifestar em relação a isso. Porque a gente colocou até a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte: ou Bolsonaro autorizou e, portanto, ele infringiu uma medida cautelar imposta por mim, ou então o próprio Flávio usou sem autorização, e isso configura deepfake. Palavras do ministro relator Alexandre de Moraes. Ou seja, agora a gente fica nessa zona cinzenta e aí é um problema, Cauti. Pois é, interessante essa decisão do Moraes, estava dando uma relida aqui, porque o Moraes ele não critica o uso da IA por si só. O problema dele, segundo aqui está escrito aqui, é que o Bolsonaro teria autorizado o uso da sua imagem. Ou seja, o problema do Moraes, onde ele poderia atacar, é eventualmente se o Bolsonaro teria autorizado esta divulgação da imagem, descumprindo eventualmente decisões judiciais que o isolam, que é um absurdo sem tamanho, que o isolam, né, do resto do mundo. Então, não é proibido usar IA no Brasil nas eleições, como justamente o Cássio Nunes Marques bem relembrou. É proibido sim fazer propaganda negativa, mas isso é outro departamento. Ninguém fala de IA, ninguém proibiu IA até o momento, pelo menos. Só que, de novo, a simples imagem feita por avatar, né, do ex-presidente Bolsonaro, a simples imagem que apareceu por inteligência artificial, deixou muita gente histérica no Supremo Tribunal Federal. Estão morrendo de medo que Bolsonaro possa reavivar o espírito da direita e levar milhões de pessoas para as urnas contra o Lula e, portanto, estão tentando calar até o avatar do Bolsonaro. Já enterraram vivo o ex-presidente Bolsonaro. Estão impondo restrições absurdas, ilegais, desumanas para a figura do Bolsonaro, muito diferente daquilo que aconteceu com o Lula, que encontrou todo mundo, encontrou gente de fora do Brasil, encontrou a imprensa, deu entrevista, arrumou até namorada na cadeia lá em Curitiba, ou seja, a atual primeira-dama, que era namorada de presidiário quando o Lula estava preso, mas no caso do Bolsonaro, ele está sepultado vivo. Um tratamento desumano e degradante, uma verdadeira tortura, além de um ato antidemocrático, porque impedem que uma liderança política tão importante como o Bolsonaro possa se manifestar, possa falar com o seu povo, e agora eles têm medo até de um avatar feito por inteligência artificial. Não podem proibir isso, porque a lei não impede que isso seja utilizado, estão tentando acampar desculpas, dizendo, não, se o Bolsonaro autorizou, é ilegal, porque ele não poderia ter autorizado. De novo, é francamente ridículo isso tudo, e apenas trai esse medo profundo que uma parte do establishment lá em Brasília tem da figura do presidente Jair Bolsonaro. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de Um Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Quero aproveitar essa oportunidade, né, e quero realizar um convite para todos os meus amigos
e amigas patriotas para visitar esse conteúdo. Tem como fonte Gazeta do Povo. Na descrição, vocês, meus amigos e amigas patriotas, poderão observar que existem vários links com produtos do Mercado Livre, também do Shopee, e tem um curso de mestre de obras, Udemy. Hoje é 1 de agosto do ano de 2026, ou seja, 1º de agosto do ano de 2026. Até a próxima edição.